Olá, boa noite. UFO e Ministério Público do Trabalho vão mapear grupos de risco para o câncer. No Congresso Nacional, parlamentares cedem ao fundo eleitoral menor para evitar veto de Bolsonaro. E o tema em destaque do nosso jornal é uma retrospectiva das principais ações da Universidade Federal de Uberlândia, hoje com foco no ensino. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. A Universidade Federal de Uberlândia e o Ministério Público do Trabalho de Patos de Minas assinaram ontem um termo de ajuste de conduta, com o objetivo de desenvolver uma plataforma de rastreio de grupos de risco para o câncer de mama e de próstata. Os experimentos terão início em janeiro de 2020 e o foco da pesquisa será os trabalhadores da cidade, já que de janeiro a agosto deste ano foram relatados 529 casos de câncer de mama e 259 de câncer de próstata pelo Centro Oncológico de Patos de Minas. Este projeto será realizado por professores e técnicos da UFO, além de alunos de graduação e pós-graduação em biotecnologia do campus Patos de Minas. Agora, falando sobre política nacional, os parlamentares recuaram e passaram a aceitar um valor menor para o Fundo de Financiamento das Eleições em 2020. Após discutirem o orçamento de cerca de 3,8 bilhões para financiamento de campanhas, líderes no Congresso aceitaram o valor de 2 bilhões. Veja na reportagem. No orçamento de 2020, a previsão é que o salário mínimo suba dos atuais R$ 998 para R$ 1.031. O texto ainda projeta um crescimento de 2,32% do PIB e uma inflação de 3,53% no ano que vem. Um dos temas mais polêmicos é o valor do fundo eleitoral. Governo e líderes partidários fecharam um acordo e vai ficar em 2 bilhões de reais, como queria o Planalto. Em 2018, foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na comissão mista de orçamento, a cifra chegou a ser elevada para 3,8 bilhões. Mas, sem um acordo e com receio de que o presidente pudesse vetar o aumento do recurso para o financiamento das eleições municipais, os líderes aceitaram os 2 bilhões de reais. Menos recursos para a campanha significa que as pessoas que têm mais dinheiro, seja dinheiro próprio ou amigos endinheirados, vão sair na vantagem, vão sair na frente, vão gastar mais do que aqueles que não têm ou que vão ter apenas o financiamento público. Desse 2 bilhões e 34 milhões, 1 bilhão e 700 e poucos milhões, o governo vai ter que tomar dinheiro emprestado, lançar títulos, aumentar a dívida interna para distribuir dinheiro para partido. Partidos esses, na sua maioria, que são verdadeiros caça-níqueis. É uma vergonha tomar dinheiro emprestado para gastar com eleição. E hoje começamos uma série especial de programas dedicados a uma retrospectiva da atuação da UFO em 2019. Nesta primeira edição, vamos destacar o ensino, que é um dos pilares da universidade. Confira agora alguns momentos importantes que mostramos aqui no JU ao longo do ano. Em maio, nós falamos sobre a pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação realizada pela Andifes. Pela primeira vez, um número de estudantes pretos e pardos nas universidades e institutos federais ultrapassou 50%. Além disso, o índice de estudantes com renda mensal familiar de até um salário mínimo e meio também aumentou. Leonardo Barbosa, professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO, foi um dos responsáveis pelo estudo nacional. Olha, sem dúvida a política de cotas ela é a grande responsável. Nós podemos dizer também que tivemos processo de expansão via Reúne, nós tivemos o Enem Sisu, que permitiu mobilidade espacial dos estudantes, tivemos uma política como o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, tudo isso deu um suporte muito importante para a mudança do perfil. Mas o marco histórico, né, é muito claro, é 2013. Então, de 2013 para cá, o primeiro ano de implementação da política de cotas, o perfil mudou radicalmente. Em julho, uma das pautas foi sobre as cotas raciais na universidade.
Destacamos o processo de heteroidentificação, dinâmica que ajuda na efetivação da política de cotas e no combate às fraudes. Durante a matrícula, não basta que o candidato se declare preto, pardo ou indígena. É preciso que a autodeclaração seja comprovada por meio de fotos e vídeos. A promotora da Justiça da Bahia e a diretora de Ações Afirmativas da UFMG estiveram na UFO para discutirem sobre as comissões de heteroidentificação, que são responsáveis por esta avaliação. As pessoas gravam o vídeo e a comissão vai analisar se essa pessoa é vista socialmente como uma pessoa negra, compreendendo que a negritude se expressa pelas marcas que a gente traz no nosso corpo. O critério, por ser fenotípico, e a gente tem aí um conjunto de características que tem que ser observadas coletivamente, então não é somente a cor da pele, é o formato do nariz, dos lábios, do rosto, da textura do cabelo, todos esses elementos, junto com a cor da pele, trazem características que fazem com que pessoas negras sejam socialmente identificáveis. A declaração racial, como toda autodeclaração, ela pode ser falsa. E aí, ao longo do tempo, começou a se verificar que havia muitas fraudes nas autodeclarações, o que estava permitindo um desvio de finalidade da política pública. Então, as pessoas que efetivamente precisavam da reparação histórica, que são as pessoas socialmente negras, não estavam acessando as cotas raciais. E aí foi necessário pensar um mecanismo de complementação dessa autodeclaração racial para garantir que as cotas raciais atinjam o seu objetivo, que é aumentar a representatividade de pessoas negras nas instituições e também nos espaços de poder. Em agosto, mostramos o novo espaço de acessibilidade da Biblioteca do Campus Santa Mônica, um exemplo de ação desenvolvida para melhorar o ensino, a aprendizagem e a inclusão. O espaço de tecnologias assistivas teve um investimento de R$100 mil. A verba veio de uma parceria entre universidade e Ministério Público Federal. Isso depende muito da ajuda de outras pessoas, de colegas, até dos servidores aqui da biblioteca, que sempre me trataram com respeito, diga-se de passagem. Só porque me faltava muita autonomia. Agora, com essa aquisição desse espaço, vou ter minha autonomia garantida e minha autonomia também como pesquisadora. Um espaço como esse é um resgate da cidadania. É permitir que toda a comunidade universitária tenha acesso pleno ao acervo da biblioteca da UFO. E esse espaço é aberto também para a comunidade externa. Então, dessa forma, todos aqueles que têm alguma dificuldade por uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, com esses equipamentos, eles passam a ter acesso a tudo que a Universidade Federal pode oferecer através da sua biblioteca. E aqui no estúdio comigo, recebo hoje o Armindo Quilici, que é pró-reitor de graduação aqui da UFO. Boa noite, Armindo. Boa noite. E também o Paulo Celso Gonçalves, que é professor da Faculdade de Educação da UFO. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. Vimos a reportagem, temos 3 grandes pilares na universidade, né? Seguindo os princípios indissociáveis, o ensino, a pesquisa, a extensão. Hoje vamos destacar o ensino. Então, Armindo, sobre o ensino, o que a gente pode falar dentro desses 3 pilares, né? De que forma que ele trabalha associado à pesquisa e à extensão? Isso. Não é possível falar de ensino desvinculado da pesquisa e da extensão, ainda mais neste momento que a universidade, que o ensino superior insere a extensão juntamente aos seus projetos de ensino e pesquisa. Uhum. Então, acho que a resolução aprovada pela universidade nada mais foi do que a concretização de uma prática que a universidade já tem. Então, não é possível falar de ensino somente pelo ensino. É possível falar que o ensino se realiza pelo projeto de um professor ou de uma equipe ou de uma unidade acadêmica ou de um curso vinculado a uma proposta de que o aluno não aprende sozinho ou só com o professor, ele aprende dentro de um projeto e ele aprende junto com uma proposta também de pesquisa. O professor da graduação, ele ensina o aluno a pesquisar também. Então não é só ensino-aprendizagem no sentido de que um ensina e o outro aprende, mas é todo um contexto muito mais amplo que isso e de que a pesquisa é aprendida justamente no processo da relação professor-aluno, conteúdo e prática deste aluno.
Excelente, professor Paulo. Então, falando sobre esse processo, né? O papel do professor no ensino para que ocorra de forma harmoniosa, gostaria que você falasse sobre isso, né? Dentro desse pilar do ensino, o papel dos professores da Universidade Federal de Uberlândia, né, para cumprir a sua missão de levar sempre qualidade no ensino. Como o professor Armindo já mencionou, o ensino não está desligado dos outros pilares, né? Então nós temos o importante que os nossos professores são também pesquisadores e também são implementadores de ações no campo da extensão. Então quando essas três ações elas se articulam, né, nós temos um ganho de qualidade, porque o nosso estudante não vem aqui apenas como um estudante, não vem apenas assistir a aula, mas é para participar da vida universitária. E a participação da vida universitária envolve a pesquisa, né? E nós temos, no caso do ensino, especialmente de graduação, a iniciação científica, e depois na pós-graduação ela mesmo já está fincada mesmo na pesquisa, no mestrado, doutorado, e depois a extensão, né? Onde o aluno pode participar, o estudante pode participar de ações que envolvem a comunidade e levar esse conhecimento para além dos muros da universidade. Então isso faz a qualidade da Universidade Federal de Uberlândia. Excelente. E Armindo, de que forma que nós devemos encarar então a pesquisa do perfil socioeconômico dos graduandos das universidades e institutos federais, né, do nosso país em 2019? Você acredita que a gente teve avanços? Eu acho que a pesquisa do perfil socioeconômico demonstrou foi um avanço. Um avanço em que aspecto? Que eu acho que precisa marcar. A universidade, porque esse perfil foi levantado nas universidades federais. Foi um trabalho, inclusive, sediado aqui na Universidade Federal de Uberlândia, por equipe de professores da Universidade Federal de Uberlândia, que buscou informações em todas as federais. Então é importante esse dado que passou na reportagem, por exemplo, a questão da comunidade negra que teve mais acesso na universidade. Sim. Acho que esse é um dado importante. Então a universidade, de certa forma, que é uma conquista, isso não está pronto, não está terminado. Eu penso que a universidade ficou mais democrática, porque comunidades que não tinham acesso à universidade, porque o acesso era meramente meritocrático, com as leis e as conquistas de uma legislação que também pudesse garantir o ingresso e a permanência de comunidades que estavam fora da universidade, a entrada delas para a universidade, eu acho que a universidade ficou mais democratizada. Ela ficou plural, ela ficou mais diversa. Então, eu penso que a universidade avançou muito nesse aspecto, né? E é visível, né? Isso não pra é quem bom anda no campus percebe, né, essa mudança. Exato, isso. Basta o contato no geral aí com os estudantes. Sim. E a pesquisa revelou isso. Então, eu penso que nós melhoramos muito nesse sentido. Com a lei de cotas, eu acho que a lei de cotas veio garantir isso. Porque a lei de cotas garante metade das vagas ofertadas, seja, no nosso caso, início do ano no SISU e no meio do ano no vestibular, metade das vagas ampla concorrência, metade das vagas cotas, né, e aí cotas raciais, pessoa com deficiência e renda familiar até um salário mínimo e meio. Então, isso garante o ingresso na universidade de pessoas que estavam fora da universidade, estariam fora da universidade. E olha só, gente, nós vamos ver mais projetos de ensino desenvolvidos pela UFO que nós mostramos ao longo desse ano aqui no JU. São inúmeros projetos, mas alguns deles vale a pena a gente relembrar agora. Veja. Falamos também sobre a importância da pesquisa para os cursos de educação da UFO e sobre o desenvolvimento da área em Uberlândia. Eu sempre quis ser professor desde criança, sabe? E sempre fui orientado para esse caminho, por minha família, por amigos. Então eu sempre tive vontade de seguir essa área, essa profissão. O ensino superior em Uberlândia ele passa efetivamente a existir no ano de 1960, através de duas instituições privadas. Uma, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a cargo das irmãs do chamado Colégio Nossa Senhora na cidade, né? Então funcionava ali a partir de 60. O curso de Pedagogia. Com a criação da UFO
Em 1969, uma fundação, aí se constituíram, até 78, as negociações tendo em vista reunir os patrimônios privado e público. Pode-se dizer que é nos anos 90 que a pesquisa se torna uma diretriz mais forte, com pesquisas projetadas, pesquisas realizadas. Para falar sobre a língua brasileira de sinais, o Jornal da UFO fez uma reportagem especial sobre o ensino de Libras na universidade e a sua importância para a inclusão. O estudo da língua se tornou obrigatório em cursos de licenciatura em instituições públicas de ensino superior e também deve ser oferecido como disciplina optativa em todos os cursos. Bom, é muito importante por causa da visibilidade, né, da Libras, principalmente agora no mês de setembro, que começa o dia da conscientização acerca da Libras. Então, depois da criação do decreto em 2005, né, da lei, em 2002, começou a ter maior reconhecimento da Libras como uma língua natural, respeitando que tem as estruturas também. Então, a sociedade começou a perceber que não é só uma linguagem, mas que também tem essa mudança a respeito do jeito do surdo, e aí começou também a questão da inclusão como uma língua, melhorando a acessibilidade, o ensino, a acessibilidade na sociedade em diversas áreas também. Em outubro, o Vem pra UFO, mostra de cursos da universidade, movimentou a instituição. Cerca de 12 mil estudantes do ensino médio vieram conhecer mais sobre o que a universidade oferece. Universitários de aproximadamente 60 cursos da UFO orientaram os visitantes de 90 escolas públicas e particulares. Para também contribuir, quem sabe, para diminuir a evasão, né? Porque a escolha ruim geralmente gera a evasão, quer queiramos, quer não. E nesse sentido, eles realmente eles vêm e os nossos alunos apresentam de forma muito boa, né, o que os cursos realmente desenvolvem, porque na verdade são jovens falando para jovens, né? Então é uma linguagem muito adequada para eles. Como podemos ver, são inúmeros exemplos, né, de quanto o ensino na UFO traz bons resultados para toda a comunidade, mas não tem como a gente deixar de relembrar também esse ano os cortes anunciados pelo MEC no início do ano, e aí gostaria que os dois falassem sobre isso. Quais atividades, né? Teve algumas atividades que acabaram sendo prejudicadas por conta desses cortes orçamentários? Gostaria de falar primeiro, professor Paulo. Em sala de aula, como que os alunos lidaram com isso também, né? Essas expectativas? Houve uma preocupação muito grande por parte dos estudantes porque o que saía na mídia, o que era anunciado, o que podia acontecer, né? E nós, professores, também muito preocupados com as consequências desses cortes, né? Nós conseguimos, de qualquer forma, passar por essa onda. Houve uma liberação no final de recursos, né? E que fizeram com que nós pudéssemos chegar ao final. Agora, há uma preocupação, os efeitos da educação muitas vezes não acontecem imediatamente. Né? Eu sou professor na área de política de educação, eu costumo dizer que os impactos de uma política de educação não são assim imediatos, eles acontecem no longo prazo. Então, esse corte que houve agora, ele vai ter impacto no futuro. Ele não atinge só esse ano, mas ele tem um efeito neste ano e ele continua, né? Tendo seus efeitos nos anos seguintes, né? Então esse é o problema. Nós vamos ter que ter ações agora para mitigar essas consequências do corte que veio esse ano. Bom, então foi um ano muito desafiador, né, para vocês que estão na gestão. Então, pró-reitor, como que vocês lidaram ao longo do ano, né, com esses anúncios do governo? No caso da UFO, o corte foi violento, né? Lá no final de abril, e a liberação veio quase final de outubro. Nesse período, no caso do ensino, para justificar o que o professor Paulo disse, nós tivemos que suspender bolsas de graduação, uma bolsa que o aluno recebe de R$400.
Nós tivemos que suspender, nós estávamos com 10 novos PETs para abrir em agosto, já aprovados, selecionados. Tivemos que suspender o início dos PETs, ficarão agora para o início do próximo ano. Então, isso que o professor Paulo disse é verdadeiro, porque o reflexo, teve reflexo também imediato, porque muito aluno deixou de receber bolsa. Estagiários que trabalhavam na gestão aí da universidade tiveram que ser dispensados, que também recebem uma contribuição de R$400, que ele utiliza para a sobrevivência dele na universidade, para a subsistência dele na universidade. Então, o impacto da suspensão orçamentária foi cruel para o aluno, porque dentro da Prograde, diretoria de ensino, que é onde atribui essas bolsas, nós tivemos que suspendê-las. E são por volta de 400 bolsas, né? Nós só conseguimos manter as monitorias. Então, teve um impacto imediato. Para além disso, esse aluno pode ter tido que desistir da universidade, se ele não tivesse outra forma de sobreviver na universidade. Pode ter voltado para a casa dele, dos pais, ter que trabalhar. Então, essa coisa do reflexo ser um pouco mais longo é verdadeira, porque nós não temos a dimensão do reflexo disso. Minha preocupação também é que com a aprovação do próximo orçamento, né, que foi aprovado ontem, mas parcialmente, e que a gente não sabe como é que o dinheiro vai ser distribuído no ano que vem. Porque você tem a aprovação do orçamento, você não tem a liberação da verba. Uhum. Pode ser que a gente inicie o ano já com contingenciamento. E isso continua tendo reflexo na vida do estudante, ou seja, na vida do ensino. Então, discutir ensino, eu às vezes brinco com meus colegas, falar de ensino sem dinheiro na universidade não é possível. O aluno precisa sobreviver. A nossa vida, a nossa existência depende da existência do estudante. Com certeza, né? Importante, né, essa reflexão. Agora veja como fica o tempo para Uberlândia e outras cidades aqui da região nesta quinta-feira. A quinta-feira pode começar quente em Uberlândia, mas a previsão é de que chova à tarde. Mínima 19 graus e máxima de 29. Patos de Minas com dia nublado e 80% de probabilidade de pancadas de chuva. Termômetros marcam entre 19 e 28 graus. Monte Carmelo com temperatura mínima de 20 graus e máxima de 30. Deve chover até o final da tarde. Nebulosidade no céu de Tuiutaba e temperaturas mais baixas, entre 20 e 31 graus. Deve chover a qualquer momento. Em Frutal, pode chover a partir da tarde. Os termômetros marcam entre 21 e 29 graus. E voltando a falar sobre ensino, como será que foi o ano de 2019 para os universitários aqui da UFO? Confira alguns depoimentos sobre a vida acadêmica e os seus desafios. De uma maneira geral, acho que posso dizer que foi até um ano bom, sabe? Tanto em questões acadêmicas, não falo questão tipo, de notas, mas assim, acho que me engrandeceu muito, questão que eu estreitei muitos laços, tanto com os pessoal que entrou agora e tudo mais, tanto com as pessoas que já estavam aqui antes, sabe? E eu consegui a minha primeira medalha pela minha atlética, que foi algo que eu achei muito interessante. Consegui ajudar todas as pessoas que eu queria. Nossa, foi pesado. Nossa, muitas matérias difíceis. Custei a passar em algumas, muito difícil. Mas, tirando isso, fortalecemos as amizades, que é o que ajuda a gente a passar também. E espero que ano que vem seja melhor, né? Amanhã o Jornal da UFO continua a falar sobre retrospectiva e vamos ouvir outros alunos, viu? Entrevistamos vários deles e a gente continua a falar amanhã. Hoje falamos sobre ensino, amanhã vamos falar sobre extensão e na sexta-feira sobre pesquisa. Então, para a gente chegar na nossa parte final do jornal, eu gostaria que nós falássemos sobre as projeções e expectativas para o ano de 2020 no ensino. Professor Paulo Celso, como que você vê o próximo ano aqui na UFO? É um ano de grandes desafios, né? Porque essa questão
da restrição orçamentária vai continuar e nós vamos ter que enfrentar isso. E, como eu disse, tem efeitos imediatos e continuados, né? Então, esse é um dos problemas. Agora, eu tenho um outro ponto que eu gostaria de qualquer modo destacar, é que, para além dos nossos muros, nós temos que pensar também que nós temos aqueles que nós estamos formando, que vão continuar, e nós temos também que nos preocupar com aqueles que vão entrar na universidade. E nós, para o ano que vem, para o ano de 2020, nós temos uma demanda importante no Congresso Nacional, que é a votação da emenda constitucional para a manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. E ele é fundamental para nós também, não nos atinge diretamente, contudo, o aluno que está lá na educação básica, especialmente no ensino médio, ele depende, a manutenção dele na escola depende desse fundo. Então, o sucesso, que esse fundo continue é muito importante, né? E para nós é fundamental, porque em 2020 nós temos que pensar já no aluno de 2021 e de 2022. Excelente. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje, viu, professor Muito Paulo obrigado. Celso. Agora, Armindo, também gostaria de ouvir as suas reflexões finais e projeções, né, perspectivas para o ano de 2020. Olha, eu penso que em termos de trabalho, pensar lá na diretoria de ensino, na pró-reitoria de graduação, eu acho que foi um ano de muito trabalho, além de ser um ano de muita tensão, né? Trabalho com tensão se juntaram aí durante esse ano, né? Mas nós cumprimos fortemente com os projetos, com a elaboração, reformulação de projetos pedagógicos, projetos de melhoria da nossa rede de informação, a rede de informática da universidade e da Prograde, a gente melhorou. Então teve, mesmo com as dificuldades, a gente teve um investimento interno para melhorar o trabalho com o aluno. Hoje todos os alunos podem requerer qualquer documento no sistema, ele não precisa mais solicitar pessoalmente, né? Então ele tem uma comodidade aí e isso é para facilitar a vida dele. Então nesse aspecto nós avançamos muito, com muito trabalho, com vários resultados, né? Isso eu quero pessoalmente agradecer a todos os servidores da Prograde que trabalharam muito, desde o pessoal do ingresso até o pessoal que emite diploma. Mas para a questão do futuro, né, nós temos aí o próximo ano que eu acho que é desafiador. É um período que nós, em educação, parece que as coisas não estão sendo planejadas. As coisas são sempre surpresas para nós, né? Chegam como surpresas, né? As resoluções no âmbito do Ministério da Educação, que cria alguma dificuldade. Então, nossa preocupação é do que virá, em termos orçamentários, em termos de resoluções, né? Tem resoluções pendentes, aprovados por um órgão, mas não homologado pelo Ministério da Educação. Então, a gente fica dependendo dessas resoluções. Então, mas, de certa forma, eu acho que nós, enquanto gestão da universidade, a gente concluiu, vai chegar o ano sem dívidas, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Mesmo com contingenciamento. E acho que chegamos bem, mas com uma expectativa para o ano que vem. Excelente, muito obrigada pela sua participação. Falamos aqui também hoje com o pró-reitor de graduação da UFO, Armindo Quilici. Seja sempre, né, bem-vindo aqui no JU, professor Paulo Celso também, viu? E que em 2020 nós possamos trazer boas notícias aqui na bancada desse jornal, né? Essa edição chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.